Agora, Felipe, precisamos falar do assunto do dia de ontem, né? E ainda tá Que está repercutindo hoje. repercutindo hoje, que é um assunto delicadíssimo, um assunto que envolve uma série de camadas, Sim. que é a respeito do afastamento de 6 jornalistas que protagonizaram um programa muito importante, até digo histórico, porque não é pecha do Linha de Passe pegar uma matéria e fazer um programa daquele, não é um histórico do programa, não é nesse lugar. Isso Até foi elogiei aqui feito, segunda. a gente elogiou, você falou Exato. bem. Sim. E aí a gente recebeu a notícia ontem, que saiu no UOL, logo depois que a gente saiu da live, falando que esses jornalistas que fizeram o programa foram afastados pela ESPN. E a gente ficou sem entender, você falou, não, peraí, na hora que eu li essa porra, tava passeando com a Cacau, assim, abri o celular no meio da rua, falei, o que é isso, cara? Falei, bom, vou deixar pra ler em casa, porque, né, ficar vacilando. Mas aí eu não acreditei quando eu vi. Eu não acreditei quando eu vi. Mas aí a gente vai começando a tentar entender os contextos e as camadas, né? Começou a vir uma enxurrada de gente na internet, no Twitter, reverberar isso. Jornalistas de outras emissoras prestando solidariedade a Calçade, a Pedro Ivo Almeida, a Jean Oddi, a Vitor Birner, a William Tavares. Os 5 Pedro que estavam Ivo. na mesa, tem mais um que ajudou ali a fazer o programa que não estava na mesa, cujo nome agora eu não me lembro. Mas começou a prestar solidariedade a esses caras. A matéria já dizia que eles foram afastados, mas que eles voltariam muito rapidamente, sem muitas explicações. E a gente falou, tá, e aí? E aí que eu mandei mensagem para um desses jornalistas que estavam na mesa, que é um cara muito próximo a mim, um cara que eu considero como um amigo, um excelente cara. E perguntei, cara, que porra é essa? E mandei a matéria. Assim que saiu. E ele mandou um áudio falando, cara, assim, primeiro, antes de a gente falar, eu gostaria de esperar a ESPN se posicionar, ver o que eles vão falar. Mas olha, não foi censura, muito longe disso, vocês vão entender o que houve, etc. A gente não quer falar sobre isso agora. Falei, não, fica tranquilo, quando vocês quiserem falar. E aí a gente ficou aguardando a comoção aumentando, 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 a ESPN não se manifestou. E quem se manifesta, eu acho até que em nome dos jornalistas, claro, mas em nome também da ESPN, é o Jean Oddi, no vídeo que a gente vai assistir agora, Grande dia. aqui. Aliás, eu sou apaixonado pelo Jean Oddi como jornalista, é um cara que eu admiro pessoalmente, profissionalmente, Baita, cara. Baita. uma baita Baita. pessoa e um jornalista de mão cheia. Vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? Estou gravando esse vídeo para tratar da matéria que saiu hoje de manhã no UOL e depois em vários outros lugares a respeito do nosso afastamento aí por 2 dias da programação da ESPN depois do Linha de Passe da última segunda-feira. Bom, primeiro quero dizer que eu volto ao Linha de Passe na quinta-feira, não só eu como os meus colegas, e sinceramente, se eu volto à Linha de Passe nessa quinta é porque eu tenho a consciência de que a gente vai poder continuar falando as coisas da maneira como a gente sempre falou, com a liberdade que eu sempre tive desde que entrei na ESPN há mais de 15 anos, contratado pelo Trajano. Eu acho que isso para mim é uma premissa fundamental do nosso trabalho. E se não for para ser assim, eu sinceramente não voltaria. Acho que nem a ESPN e talvez nem faria jornalismo esportivo, porque é uma parte importante do que a gente faz. Eu acho que não é só isso, mas é uma parte bastante importante do que a gente faz. Eu vou continuar agindo dessa maneira. A respeito do afastamento, a argumentação que a gente recebeu é que um programa do gênero, até para que a direção da ESPN possa estar preparado para as consequências e possa saber já argumentar em relação às consequências que um programa do gênero acaba tendo, certos processos precisam ser seguidos e esses processos de informação mesmo interna da empresa não foram seguidos. Essa foi a argumentação, a gente acatou, ficou 2 dias fora, estaremos de volta nessa quinta-feira e, repito, eu volto para o Linha de Passe agindo e trabalhando da maneira que eu sempre agi. É isso aí, tá bom? Então a gente se vê na quinta aí, logo depois da rodada Libertadores Sul-Americana, no Linha de Passe.
Vamos lá. Preciso dizer algumas coisas importantes antes de passar a palavra aqui ao Felipe. Em primeiro lugar, é importante a gente dizer, e o próprio Cid fala isso, alguém tem prova de que foi a CBF que pediu para a ESPN punir os jornalistas? Talvez por questões de interesses comerciais a emissora não gostou do tema do programa. Não, ninguém tem prova e eu nem vou entrar nesse lugar. Porque primeiro que a gente está vendo aí a CBF processando profissionais da nossa... Né? Nossos colegas, né? Como processou o Capelanes. A gente falou disso esses dias. Sim. E segundo que seria leviano da minha parte. Tudo leva a crer, olhando a matéria da Piauí, a maneira como trata ali que o Edinaldo estaria se comportando nos bastidores, que esse contato possa ter acontecido. Mas se ele aconteceu ou não de fato, a gente não sabe. O que a gente sabe é que houve uma punição. E o que a gente sabe é que houve uma punição por os jornalistas terem feito um programa cujo tema saía fora do que era normal e não consultaram a diretoria. Se foi só isso, e eu não acredito, eu acho que sim, a questão comercial foi pesada na decisão da ESPN de punir os jornalistas. Mas se foi só isso, ainda que não seja, que a questão comercial não tenha entrado aí, que a gente acredite nessa versão, repito que eu não acredito, foi um tiro no pé da ESPN. Porque ao punir os caras por uma... Não chega a ser uma insubordinação, seria insubordinação se eles tivessem dito não façam e eles fizessem, mas uma... Também isso não chega a ser um desacato, mas assim, por um não cumprimento de ritos que são importantes se cumprir dentro de uma empresa desse tamanho, que você vai fazer um programa desse, precisa passar pela gente. Mas se foi só isso, esse tipo de punição que leva a matéria do UOL e leva as pessoas a desconfiarem de uma certa de outras coisas é um tiro no pé absurdo da ESPN. Ainda que a ESPN tenha ficado pé da vida com os jornalistas, não tenha gostado da maneira como eles fizeram o programa sem passar pela direção. Ao punirem os jornalistas dessa forma, a imagem que passa para o telespectador, para os outros jornalistas do mercado, é que a ESPN está mais preocupada hoje com a Série B, porque é o vínculo que ela tem com a CBF, do que com a informação, do que com a opinião isenta. E isso é muito ruim para a imagem da ESPN. Não tenho a menor dúvida de que foi muito ruim para a imagem da ESPN. Ainda mais uma emissora que tem a história que tem, né? Informação é o nosso esporte. Aí você pega o cara que criou, que trouxe a ESPN para o Brasil e diz: e informação era o nosso esporte. Olha essa frase do Trajano. Então assim, toda a atitude da ESPN foi péssima. A punição, do jeito que ela foi, isso poderia ter sido conversado internamente, sem esse tipo de coisa para dar margem. Cara, a gente nunca ficaria sabendo. 2. Teve a punição, já demos o tiro no pé, aconteceu. A ESPN não se pronunciar, a ESPN se pronunciar através de uma fala do cara que foi punido. Peraí, cadê uma nota oficial da ESPN que não saiu até agora? É um outro erro. Cagaram e sentaram em cima da bosta. Tá? Agora, uma coisa que a gente tem que conversar e dizer o seguinte: a ESPN merece ser criticada? Merece. A ESPN falhou em punir os caras? Falhou. E aqui não vou entrar nisso de mandaram punir, porque a gente não sabe. Não há provas de que o Edinaldo ligou para a ESPN e pediu isso. Claro que muita gente desconfia e tá tudo bem desconfiar, a gente também. Tá tudo certo. Eu só não posso trabalhar isso como se fosse um fato, porque a gente não sabe se aconteceu, a gente não tem provas cabais de que existiu essa ligação. Agora, uma coisa que é importante dizer. As relações comerciais, elas são complexas. Vou dar um exemplo. Aqui nós estamos assumindo um risco ao falar sobre isso e ao criticar a ESPN. Por quê? Porque nós temos um programa de entrevistas. E a gente tem uma ótima relação com a ESPN. A gente já trouxe e continua trazendo vários talentos da ESPN, que a gente só traz porque a ESPN libera. Então, ao eu aparecer aqui e fazer essa crítica à ESPN,
eu posso ser prejudicado. Então eu poderia muito bem ignorar. Só que a gente não vai fazer isso, porque aí a gente perde o sentido de ser do Futeboteco. Perde a essência do perde que é a essência. A eu prefiro perder os talentos da ESPN do que perder a essência do porquê eu estou aqui. Do que ser omisso, né? Do que ser omisso. E eu tenho certeza, e o Jean fala sobre isso. Se eu sentasse no linha de passe, no próximo programa, e não pudesse falar certas coisas, pra mim não faria mais sentido. E eu acredito nele, porque esses caras, o Vitor Birner, que a gente teve aqui 3 horas conversando, um dos caras mais espetaculares, mais inteligentes e mais compromissados com a profissão que eu já conheci. Eu duvido que esse cara sentaria a bunda na ESPN de novo, no linha de passe, se os caras falassem, não vai falar sobre A, B, C ou D. Eu duvido. Mas ficou ruim, passou uma imagem péssima. E eu tenho que falar sobre isso. Eu tenho que criticar essa postura da dirigência da CBF ter tomado essa atitude que não pegou nada bem, para dizer o mínimo. Não só na audiência, mas com relação aos próprios profissionais do mercado. Agora, para encerrar a minha longa fala aqui. A gente tentou na ESPN, tá criticando, tem que criticar, tá tudo certo. Só que teve várias emissoras aí que essa matéria da Piauí sequer existiu. Teve várias emissoras aí que não falaram nada, que não deram um pio a respeito dessa matéria. Só que aí, como não deram um pio... Emissoras que transmitem a seleção. Que transmitem a seleção, que transmitem competições, Copa do Brasil, etc., que estão aí transmitindo competições vendidas pela CBF, que são parceiras comerciais da CBF de longa data, não trataram a matéria como ela merecia ser tratada. E aí, se esquece na hora da crítica de criticar essas emissoras. A ESPN tem que ser criticado. O que a ESPN fez em punir os caras por ter feito esse programa, quando eles deveriam ter sido elogiados, na minha visão, é ridículo e merece ser criticado. Mas e as emissoras que sequer trataram esse assunto? E as emissoras cujos jornalistas sequer peitaram os seus respectivos donos e falaram sobre isso, porque opinião. E aí, gente, então aqui a gente vai falar da Globo, a gente vai falar de Ciclano. Uma coisa que eu quero falar pra vocês. Hoje em dia, esse é o jogo. E se não se respeitar o jogo, o jornalista não tem lugar pra trabalhar. Se não se respeitar o jogo, fudeu. Não existe santo. Hoje, as relações jornalísticas, elas se esbarram na relação comercial. E isso vai muito além de marcas, isso vai muito além de sociedade por direito de transmissão. Você quer um exemplo? Tem canal aí de torcedor, de jornalistas sérios, que vem um pênalti escandaloso sendo marcado para o seu time e os caras brigam com a imagem, falam que não foi, para não ter que falar o que o torcedor dele, que é quem banca ele, tá ali na live, mandando superchat, quer ouvir. A dificuldade que eu tenho de fazer um canal do Santos nessa contramão, eu tenho certeza que eu estaria muito maior se eu falasse, fizesse vídeos só com temas que os torcedores gostariam de ouvir. É, por isso que eu não tenho canal do Palmeiras. Você entendeu? Então, assim... Teria estômago pra isso. Então, assim, a gente tá todo mundo assim, generalizando, obviamente, mas a maioria tá vendida, seja para uma emissora que tem os seus interesses comerciais, e você não vai poder citar isso, seja pro próprio público, né? Seja pro próprio público. Você quer um exemplo disso? O fato do Lúcio de Castro tá aí com um veículo independente. Tem um corte que eu recomendo que vocês assistam no Bopismo, que ele conta as demissões dele, tanto no Sport TV como da ESPN, e ambas esbarraram em questões comerciais. Ambas. E aí você tem um cara desse que é um monstro do jornalismo, fazendo jornalismo independente. Exato. Por quê? Porque o cara não tem espaço. Como é que um monstro como o Lúcio de Castro, que é um dos maiores jornalistas da história do Brasil, esse cara não tem espaço para trabalhar na mídia tradicional? E o Pilhado tem. O Pilhado tem. Como é que me explica isso, Felipe? Porque, cara, no fim do dia, a questão comercial pesa demais. Essa é a regra do jogo. Um ponto importante sobre Lúcio de Castro, e sobre o que eu já falei aqui nessa semana, mas como a nossa audiência é rotativa, eu repito aqui de novo. Porque teve que vir a Piauí, que é uma excelente revista, um excelente jornalismo que faz falta, que tá aí, pautando o país. Jornalismo é isso, porra. Jornalismo é incomodar.
Jornalismo é falar o que os poderosos não querem que você diga, que as pessoas não saibam. É desnudar eles. É contra-atacar, é tirar eles da zona de E conforto. não é só a Piauí, né? A gente tem que citar, Não claro, o é. Alan de Abreu, que é o cara que escreveu a brilhante matéria, porque senão Exatamente. parece que a Piauí é uma entidão. Não, não. Alan de Exato. Abreu é o responsável. Exatamente. Mas aí eu te pergunto, por que o jornalismo esportivo, agora falando do nosso espectro aqui, por que o jornalismo esportivo não fez essa matéria que o Alan fez na Piauí? Por quê? E mais do que isso, Felipe, Por quê? era para o jornalismo esportivo agora estar se estapeando, a Cazé TV, a Globo, a ESPN, quem tem transmissão aí, o SBT, a porra toda está se estapeando para contratar esse jornalista. Porque eu queria conversar com o Alan de Abreu, aliás, o convite pro Tomanduma tá feito. Ele recebeu algum convite para trabalhar numa grande emissora? Será que interessa para as grandes emissoras terem esse tipo de matéria? A gente recebeu recentemente no nosso podcast o Thiago Salazar, que é um dos poucos que ainda faz jornalismo investigativo. E aí, com todo respeito, que eu amo, respeito, mas o cara tá na Gazeta. Sim, Esse cara devia estar. Eu sei que ele já recebeu convites, ele falou pra gente em off aqui, mas por salários ínfimos de outras grandes emissoras, aí o cara prefere ficar no lugar que valoriza ele. Cara, Sabe assim, o que é uma pena. Cara. O jornalismo esportivo, Rodolfão, hoje não interessa para o sistema, para os acordos comerciais. O que interessa é o pilhado detonando o Felipe Luiz. É isso. Não interessa a Globo ter uns 3, 4, 5 cara foda de investigar, de apurar, de levantar capivara de poderoso, de descobrir escândalo. Isso dentro do esporte eu tô falando. Cadê a Gabriela Moreira? O Capello, que fizeram a brilhante matéria em 2019 do Cruzeiro e foram atacados de forma covarde na época. E o assunto passou batido. Assim, cara, é triste, velho. É triste. Um dos meus grandes sonhos aqui no Futeboteco é que a gente ainda não tem mãos pra isso. Mas o Rodolfo é prova. Eu encho o saco dele toda semana. Cara, a gente tem que apurar, a gente tem que ir pra rua, a gente tem que se mexer, a gente tem que fazer. Só que somos nós dois só. E nós não temos o respaldo que outras emissoras gigantescas têm e que poderiam usar isso a seu favor e a favor do jornalismo, do bom jornalismo. Mas parece que esse bom jornalismo acabou. Parece que esse bom jornalismo não existe mais. Não interessa mais para os acordos comerciais, não interessa mais. Hoje o que as pessoas parecem que querem consumir é... o Richard Rios mandou a torcida do Palmeiras calar a boca. O Felipe Luiz disse isso. O Ramon Dias disse aquilo. E 2 horas de milhões de debates em todas as emissoras. E fica pibibi, popopó, pibibi, popopó, pibibi. O jornalismo esportivo virou isso. Jornalismo de opinião. Isso é jornalismo? Pô, desculpa, cara. Não é o jornalismo que eu cresci aprendendo, que eu sonho em trabalhar ainda e fazer. E, cara, ontem, assim, até postei no meu Twitter, foi a morte do jornalismo. Foi a morte do jornalismo. Pobre jornalismo. Porque, assim, o que tá acontecendo, velho? Que tempos são esses? São esses? Alguém sai um pouco desse roteiro que eu acabei de falar, do que virou o jornalismo esportivo. Alguém sai um pouquinho da rota, pum, punido. Pelo amor de Deus, cara. Que tempos são esses? A gente tá em 2025. Que coisa maluca, velho. Tá louco. É revoltante, cara. O Luiz Gustavo diz aqui, o jornalismo esportivo tá tão morto, Rodolfo Felipe, que o único cara que falou ao vivo sobre a ESPN foi o pilhado na rádio. O resto é só post no X. Aliás, quem falou também foi o Nicolas Ferreira. Puta que pariu. Olha o tipo de gente que tá defendendo o jornalismo. É a prova que o jornalismo tá morto, né? Camarada Nicolas Ferreira. É a prova. O pilhado, que é um cara que saiu da Globo por abaixo-assinado de mulheres, pelo menos isso eu li, que ele teria saído da Globo por um abaixo-assinado de mulheres por ter, de alguma maneira, cometido algumas extravagâncias ou algumas... Passou um pouco do limite na Globo com relação a essas relações, sabe? Enfim, leiam a matéria e procurem sobre isso. Não é um cara que pode falar de ninguém. Mas, parabéns a ele, que falou ao vivo com relação a isso aí. Eu acho que tem que falar mesmo. Agora, só que a gente também tem que entender várias camadas,
né? Tem que entender um monte de coisa, porque todo mundo no final do dia tem algum tipo de rabo preso. Repito, pra gente falar sobre isso aqui, comercialmente não é inteligente. Não é. Eu posso ser retaliado. E aí o que eu vou perder com isso? Vou perder relevância, vou perder dinheiro e vou perder a oportunidade de me comunicar com vocês, que é meu público. Fala, porra, cadê os caras legais que estão indo aí? Porra, você não vai levar o... não pode mais, os caras não liberam mais porque a gente criticou. E aí a notícia passou, ninguém se lembra mais, mas a gente continua... Pode acontecer, eu não tô dizendo que vai acontecer, eu acho que não vai acontecer. Acho que não vai acontecer. Mas é um risco que se corre, cara. É um risco que se corre. No fim do dia, a gente paga o preço por falar aquilo que a gente pensa. Eu conheço uma galera de outros podcasts grandes que em off falam, a gente não toca em certos assuntos porque a gente sabe que a gente vai se fuder. E a gente nunca deixou de tocar nesses assuntos desde que o canal, antes mesmo do podcast, existe. E a gente sempre se fudeu. A gente poderia hoje estar muito maior. Porque, olha, com todo respeito, não é sem querer... Cara, a gente é bom, mano. A gente sabe fazer entrevista, a gente sabe fazer um conteúdo legal, a gente tem opinião, Mas, infelizmente, cara, a gente sempre deixou muito claro o nosso lado político, infelizmente. Para nós, felizmente, mas infelizmente, isso acaba sendo prejudicial. E tantas outras coisas, comprar algumas brigas, criticar certas pessoas. A gente sempre teve essa aura. E aí, quando você assume esse lado, você tem mais a perder do que ganhar. Mas pelo menos eu pago as minhas contas e durmo... Eu também. Não tô milionário, não vou ficar, mas pelo menos eu durmo tranquilo. Eu acho que é um caminho também, sabe? É uma escolha, né, cara? É uma escolha, é um reflexo do que é a nossa filosofia de vida, velho. O Futeboteco é apenas uma extensão disso. A gente transmite aqui o que a gente é. E quem se identifica, quem não se identifica, discorde sempre com respeito. Se for com falta de respeito, a gente vai ignorar ou vai bloquear e foda-se você. E é isso, cara. E é isso. Assim, a gente tava até conversando com o nosso grande amigo Lucas Guide na terça-feira aí no nosso estúdio após o podcast com o Nando. E a gente tava falando isso, né, cara? Se a gente fosse o podcast Resenha Boleirão... E aí, brother, conta aquela história lá e tal. Cara, a gente provavelmente tava maior. A gente tava com mais inscritos, com mais fama no chamado E no mundo fim da do dia não é internet. sobre isso, é dinheiro, né, no bolso. Exato. Mas eu teria não, trocado o meu carrinho velho 2004. A gente prefere ser o que a gente é. Acho que é muito mais fácil você ser de verdade do que você ser de mas eu acho também que há no longo prazo um reconhecimento para quem faz um bom trabalho e é nisso que eu aposto. É nisso Sabendo que eu aposto, também né? que a gente já errou e vai errar outras vezes. Faz parte, mano. Sim, faz parte. Mas por isso que também não dá pra dizer essa emissora é um lixo. Não é nada disso. Os caras erraram, velho. Erraram na punição, precisam ser criticados e precisam melhorar. E não podem se repetir isso. E deveriam ainda há tempo de soltar uma nota oficial comunicando. Eu acho que falta isso. É isso que a gente quer estar criticando aqui. E acho que o nosso papel aqui é muito mais esse de pensar no macro, né? De elucidar o momento atual do jornalismo, basicamente isso que eu falei sobre a ausência de grandes matérias investigativas, o acúmulo de debate, e pouca informação e pouca apuração e muito superficial. E aí quando vem alguém de fora do esporte fazer, causa-se uau, jornalismo, nossa, olha só que legal. Então, enfim, é complicado, cara, é complicado. Ontem o texto do nosso querido mestre José Trajano elucida isso, cara. O Oswaldo de Sá escreve: infelizmente a grande mídia vive de patrocínios milionários, não vão criticar bancos, montadoras, CBF e outras, é muito dinheiro envolvido. Você quer um exemplo? Não vou dar esse exemplo. Vou me reservar o direito de ficar quieto. Mas é bastante... É por aí mesmo. E, cara, no fim do dia todo mundo tem que comer também. É difícil, cara. Realmente... Quem que paga a conta de uma televisão, né? São os anunciantes, cara. Entendeu? E aí os anunciantes são conseguidos através do quê? Dos eventos, porque são isso que dá audiência hoje.
É a cadeia alimentar, cara. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Fazer o quê? Exatamente. Foda. Eu achei. Às vezes é mais inteligente pipocável, mas eu acho que eu falei bem, eu acho que eu tive postura aqui, eu acho que eu fui bem sincero com aquilo que eu penso, tô feliz com Eu também. com o meu posicionamento. Eu também não tô triste com o que eu disse, não. E nem pensativo. Mas assim, eu só queria encerrar falando de um post muito inteligente da Ana Thaís ontem, cara, no Twitter, Ela postou aqui, deixa eu até colocar na tela. que eu achei brilhante, cara. Brilhante. Pra Muita quem gente não sabe, é que ela tá botando uma receita de bolo, etc, né? Que, assim, era o que o Jornal da Tarde fazia na época da ditadura. Tipo, quando eles não podiam soltar uma matéria, porque eles seriam perseguidos pela ditadura, eles, ao invés de colocar matéria de capa, soltavam uma receita de alguma coisa na capa como forma de protesto. E aí ela ontem, para não ter que falar nada da opinião dela, porque provavelmente ela não pode, ela colocou uma receitinha de bolo, fazendo essa referência do caralho. Ela é foda, eu sou admirador dessa mulher. Eu também, cara. Espero que um dia ela venha ao nosso podcast. Se Será um Deus papo quiser, brilhante. isso aí.